Olá, estamos iniciando o QI Cultural, um oferecimento de Rainet Caramix. Caramix é a livraria de Peruíbe, Avenida Padre Anchieta, 1006, lá na Caramix. Se você não encontrar o livro que você deseja comprar na prateleira, você pode encomendá-lo, que eles trazem para você sem nenhum custo adicional. Bom, hoje eu vou conversar com o Henrique Natividade, que é escritor, faz parte da Academia Peruibense de Letras e é também geógrafo. Convidei o Henrique para conversar essa semana por causa do terremoto e do tsunami lá no Japão. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Priscila. Muito obrigada por aceitar o convite e vir conversar novamente, né? Nós já conversamos sobre os deslizamentos, sobre a catástrofe, a tragédia lá de Petrópolis, não só Petrópolis, como toda a região lá serrana do Rio. E agora vamos falar do desastre ocorrido no Japão, que parece que a cada dia piora, né? Exato. Eu começaria perguntando a você o que são placas tectônicas. A gente na mídia escuta muito essa palavra das placas tectônicas relacionadas a terremotos. Bom, então assim, de uma maneira muito simples, a gente pode dizer o seguinte: a Terra, quando se formou, não é, no início, ela era uma bola de lava. Com o passar dos milhões e milhões de anos, ela resfriou e criou uma crosta. Então, como todos os corpos que resfriam, eles se contraem, então trincou. Então, a Terra é como se fosse uma bola de lava com uma crosta. E essa crosta está toda trincada. E essa crosta, que são as placas, imagine a Terra toda trincada. E essas placas, que são essas grandes extensões de terra onde estão os continentes, os fundos dos mares, não é? Estão, digamos, boiando em cima dessa lava. Eventualmente, em alguns pontos da Terra, surgem orifícios que são os vulcões, de onde sai esse material magmático, essa lava. Eventualmente ela sai à superfície. Então, essas placas estão, digamos, boiando. Nós não percebemos porque é uma extensão imensa de terra e nós não percebemos. É uma coisa muito suave, né? A lava, ela não se comporta exatamente como a água, ela se comporta de uma maneira densa, não é? Então, essas placas boiando nesse líquido viscoso, que é a lava, de vez em quando eles se chocam. Ou eles empurram uma a outra. Uma coisa interessante é o seguinte, Priscila, a gente imagine uma panela fazendo uma sopa. Quando a gente coloca a panela no fogo, nós notamos que todo o alimento que está na panela, ele sai do centro e vai para as bordas. Ele não fica ali. Certo. Não é? É a ebulição, ele vai todo para os cantos. A mesma coisa a Terra. Pelo fato dela ser quente, ela empurra essas placas nesses movimentos assim. Naturalmente, há um choque entre uma e outra, elas ficam forçando. Quando essa pressão de uma empurrando a outra, elas é liberada essa energia, temos o terremoto. Por isso, a causa dos terremotos são essas pressões, esses encontros dessas placas. E foi o que aconteceu no Japão. É interessante essa explicação, porque isso poderia ocorrer em todas as partes do mundo. Poderia. Porque se é uma coisa da Terra. Poderia. Mas por que o Oceano Pacífico, os países que estão do lado do Oceano Pacífico, é que sofrem maior pressão disso que você está falando? Porque, pelo que eu entendi, forma essas placas e uma bate. Quando acontece o terremoto é porque faz assim.
Por quê? Que acontece em algumas regiões e em outras não? Bom, Ou poderá vir a acontecer, sim, né? sem dúvida. Não, é muito interessante essa pergunta, porque a primeira ideia que ocorre é justamente essa. Ora, se elas estão batendo, não é? Por que em alguns locais não acontece e em outros acontecem? Então, veja o que ocorre. A América do Sul, por exemplo, e a África, estão se separando. Elas estão se separando numa velocidade de 5 a 10 centímetros por ano. Então, quando o Brasil foi descoberto, não é só multiplicarmos 10 centímetros por ano vezes 500, não é? Então, nós vamos ter 5 quilômetros de de distância. Então, significa que quando o Brasil foi descoberto, a África estava 5 quilômetros mais próxima. Então, eles estão se afastando. Tem lógica, tanto é que as naus não iam para lá, não vinham para cá. Não, sim, não. O vento empurrou, não era tão longe assim. Não, veja. Tinha 5 quilômetros a menos. Stop. Não, aí no caso digamos, não afetou em nada. Mas, veja, o que é importante é o seguinte, o Brasil, por exemplo, o continente sul-americano, na parte que pertence ao Brasil, é um chamado escudo cristalino, e é uma terra muito antiga, muito velha, tem mais de 1 bilhão de anos, ela é muito sólida, e ela está indo para o oeste. Todo o continente está indo para o oeste, né? E aí o que nós temos a oeste? Nós temos os Andes. Certo. Os Andes e as rochosas que seguem lá para cima, nada mais são do que as placas que estão indo para o oeste encontrando com a placa do Pacífico. Como elas, uma entrou por baixo da outra e ela está se erguendo e se ergueu, surgiram os Andes. Os Andes nada mais é do que a placa subindo e a outra descendo. E nessa região é uma região muito frágil, tanto é que todos os vulcões e as zonas de terremoto, tanto na América do Sul como na América do Norte, estão justamente nessas cadeias montanhosas, que são os Andes, onde tem vários vulcões, passando pela América Central, onde nós temos os países que têm muito vulcão e muito tectonismo, muito terremoto, como é o caso do Haiti, do México, da Guatemala, não é? E muitos vulcões ali E a famosa falha de San Andrés, nos Estados Unidos, que demonstram que todo esse continente eles estão se afastando. Então, o problema ocorre a oeste. Para o leste, no nosso caso, nós temos uma tranquilidade. Temos alguma mínima perturbação, mas é muito pouca. Nada preocupante. Não teremos tsunamis aqui. Não por causa disso. O que é um terremoto, então? Então, o terremoto é isso. Essa pressão, não é? Que se acumula durante, às vezes, 100, 200, 300, 1000 anos. Não é? Essas forças, imagine 1 centímetro por ano, 2 centímetros por ano, uma empurrando a outra, não é? Como num cabo de guerra ao contrário, né? Uhum. Chega uma hora que uma perde, não é? E quando essas placas se liberam, justamente ali ocorre um terremoto. Que seria como uma queda de braço. Como uma queda de braço, certo. Exatamente. E aí o que ocorre é que na profundidade em que ocorrem esses fenômenos, se propagam o que se chama de onda sísmica. São essas ondas que são medidas, né, numa das famosas escalas, que é a Richter, que é mais usada, que mede a intensidade daquele terremoto, que é originado em algum ponto. Né? Mas, veja, essas ondas, elas se propagam não de maneira uniforme, elas podem
serem refreadas em algum ponto por causa de um tipo de rocha. Elas podem ser aceleradas, eventualmente, mas a partir do momento que se afasta do ponto, as coisas diminuem. Os tremores são menores, menos sentidos. Vários terremotos que estão havendo, porque houve um terremoto de 9 graus da escala Richter, e depois continuou a haver terremotos em escala menor. Então, é isso que você está falando. O do ponto principal, do epicentro, chamado epicentro, foi de 9. E depois os demais foram diminuindo, é isso? Não é bem isso. É mais ou menos, mas veja bem, é chamado de réplicas. Não é? Todo terremoto, ele não é um abalo só. Quem já passou por um terremoto, e a Eugênia já passou por um terremoto, sabe que o abalo principal é seguido de outros abalos. Então, no caso, por exemplo, do Japão, como foi no Chile recentemente, no caso do Haiti, em todos os terremotos há um grande abalo, depois, às vezes, tem abalos a cada hora, pequenos, mas você sente. Não é? Aquilo pode continuar por uma semana. Nossa. Não é? E vão se acomodando. Não necessariamente um terremoto provoca um tsunami, porque... Não. Mas, nesse caso, o terremoto provocou o tsunami? Sem dúvida. Por quê? Porque, veja, esse terremoto, essa falha onde ocorreu esse encontro de placas, estava no fundo do oceano. Então, veja, quando duas placas fazem esse movimento, veja bem, o solo do oceano, o mar está todo em cima ali. O solo, ele levanta, a água aqui levanta. A água que está por cima daqui, ela desce. Então faz isso. Nisso provoca movimento na água. Esse movimento do fundo do oceano é que provoca essa onda, que se espalha para todas as direções. Da mesma forma como se joga uma pedra numa bacia ou numa piscina que esteja tranquila, ela se irradia assim em círculos. Agora, quem está lá no oceano nem percebe que aconteceu nada. Isso não acontece nada. Por que é assim? No local mesmo não acontece nada, vai acontecer na praia. Quando é no oceano, você não percebe. Não, por que o tsunami pode também não ser no oceano? Não, veja bem, eu estou dizendo, quando o terremoto no oceano e provoca um tsunami, quem está... Os barcos que estão não percebem nada. Navios, nada. Praticamente. E por que só na praia? Porque esse movimento joga água que vai crescendo até a praia. Exato. Aí é que está o grande problema. Porque essa massa de água que vem, não é? E aí eu ia pedir se depois o Cris pudesse mostrar uma imagem, não sei se ele está mostrando. Ele mostra. E que mostra que essa onda que se encaminha para o litoral, ela tem a mesma formação que essas ondas que temos chegando aqui, que chegam no nosso litoral, normal. Elas vêm vindo em vagas assim, mas elas não vêm quebrando. Elas quebram quando chegam em baixa profundidade, no litoral. Aí ela pode formar essa onda típica, não é? Mas o que é mais importante é que há uma subida do nível do mar. Não é? No caso do Japão, o mar subiu 10 metros quando chegou na costa. Já houve tsunamis que, no caso, por exemplo, da explosão do vulcão Krakatoa, em 1890 e alguma coisa, e que o tsunami provocado, o mar subiu 45 metros. É uma coisa, coisa absurda, não é? Destrói tudo. É uma coisa fantástica isso. Os 10 metros que subiu lá no Japão, eu estava calculando pela extensão que, se isso ocorresse aqui em Peruíbe, chegaria lá na Padre Manuel da Nóbrega. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, 45 metros acabaria com tudo. Nossa, 45 metros, eu acredito que até
Eu acho que até Itariri ia de embrulho, não é? Meu Deus É uma do céu. coisa muito, muito alta, né? E outra, e muito, o que é muito, a gente nota em vários vídeos, né? Porque cada vez mais, isso antigamente não era filmado. A gente não tinha fotografia, não tinha vídeo. Acho que é isso que também provoca um pouco de pânico. Sem que dúvida. hoje você pode ver pela internet, pela TV, você tem... você parece que está vivendo com eles. Exato, a gente assiste essas coisas online. É um lá. Online, não é? Não como a Eugênia que assistiu em loco. Em loco. Nós assistimos né? online. É bem melhor assistir online, né? Do que em loco. Mas, então a gente nota o seguinte, em alguns lugares formou realmente ondas quebrando, mas em outros foi uma simplesmente entrada do mar, sem uma onda propriamente, foi simplesmente a entrada no mar. Tanto é que a palavra tsunami, em japonês, significa onda de maré. Né? Não é uma onda, não é bem uma onda, é uma subida de maré muito rápida. Então nós vimos ali em alguns filmes aquela massa de água entrando e levando tudo. E depois, como tem aquela tal pedrinha, que a gente joga na piscina, né, e vê aquelas ondas, são várias, né? A primeira é mais forte, depois mais fraca, mas elas continuam chegando. Então esse tsunami não é um evento que aconteça uma vez só. Ele vai, enquanto não terminarem as ondas, a maré continua fazendo estrago. Quais são os lugares do mundo com maiores chances de terremoto e de tsunami? Até antes de você responder, você, ao explicar isso, eu me lembro que no dia que nós tivemos aquela sujeira aqui na praia, eu liguei para você e pedi uma explicação, você me disse que aquilo se chama indigestão marítima. É um nome que eu dei. Aí foi muito engraçado, porque no dia seguinte, a senhora que me fornece sorvete, ela vende sorvete na praia, né? Ela vem com um carrinho. E aí ela bateu lá em casa e reclamou que o mar, que estava a praia muito suja, né? E ela não tinha como vender o sorvete. Aí eu falei para ela, mas isso aí é indigestão marítima. E ela falou assim para mim, é mesmo, parece que o mar vomitou. E é isso mesmo. Ele acaba... E note que isso sempre acontece após chuvas muito fortes. Não é? E foi o que tivemos aquela ocasião, não é? Esses dias atrás. Tivemos uma chuva muito forte, muito pesada. Esse material desce pelo rio, sai ao mar, a corrente devolve tudo isso. Tanto que o grosso daquilo que estava lá, e eu fui lá ver justamente, é feito de madeira, pedaços de pau, mas me disseram galhos. que o que tinha de dentadura lá na... Tinha. Mas aí não é propriamente lá que veio do rio, é o que está no mar mesmo, porque o mar também tem um monte de lixo, não é? Lixos de embarcação, o lixo que está no mar ali. E aí, nessa, digamos, indigestão, não é? Que é provocada pela corrente, ele, de repente, ele vai juntando num certo ponto e joga tudo ali. Tanto que os lados estavam limpos. E ali só, não é? Eram uns 200 metros de praia, completamente atapetado de pedaços de árvore. Mas voltando à minha pergunta, quais são os lugares do mundo onde há maiores chances de terremoto? Olha, são aqueles que a gente está já bastante, vamos dizer, já historicamente, não é? Corresponde justamente a essas zonas, a essas áreas do planeta mais, digamos, frágeis. Então, por exemplo, no Pacífico existe delimitando uma placa, né, tectônica, o que se chama de Círculo do Fogo. Ao longo dessa falha, né, existem a ocorrência contínua de vulcões. É um vulcão atrás do outro. Né? Aonde tem